Curitiba, São Paulo, São Paulo. Tá? Quem acha que pessoas que eram de Curitiba que concorrer para uma vaga na USP tem que apanhar, levanta a mão, por gentileza. Vem? Gabriel Letras, ainda por cima. Gabriel, veio lá de Curitiba. Não tem vaga lá para não? Vai lá, palhaça, palhaça. Vamos começar? Vamos? Bom dia a todos, tudo vai dar certo. Bora, 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 bora. Seguinte, ó. Eu vou deixar isso aqui no site do COC e vou deixar também aqui no computador. Eu não sei se alguém tem o seu pendrive, acho que é mais fácil. Mas se quiser anotar, tá bom? Por cada livro, vou passar em cada um dos livros de novo. Obrigado, pessoal. Mexe o cabelo, mexe o cabelo. Obrigado. Palhaçada, hein? Palhaçada. Mas cada um dos livros, eu vou passar por cada um deles. E eu vou dizer qual capítulo que eu quero que você releia na sua casa. Gente, vamos ser sinceros? Vocês têm 2 semanas agora, né? E é complicado porque são 2 semanas sem ter orientação. Você precisa ter foco. Comeu uma fatia de panetone, faz exercício. Quebrou uma noz, faz exercício. Vem? Começou o show da virada? Ivete Sangalo assiste. Entrou o Fresno? Faz exercício. São 2 semanas que você vai ficar sozinho. E é complicado, né, gente? Você não tem esse... Mas o que eu faço? Então nós vamos passar pelos livros. Qual o capítulo que você vai reler na sua casa? Qual personagem? Eu comecei atrasado. Né? Fala oi pros amiguinhos. Oi, Carla. Quais personagens que vocês vão dar mais atenção? Gente, a gente não tem bola de cristal. A gente tá velho, né? A gente já viu essa prova cair, fazer 500 vezes acontecer. A gente mais ou menos sabe que vai, por onde que vai a prova. Tá bom assim? Vamos começar então? Bora, coragem, tudo vai dar certo. Bora lá. Primeiro livro, Capitães de Areia. Gente, a gente sabe que o personagem principal é o Pedro Bala. Mas como o Pedro Bala já caiu na primeira fase, a gente supõe que ele não vai cair na segunda. Quem que eu quero que vocês deem atenção na segunda fase? Vamos lá? Ó. Então já anota aí logo de cara pra mim. Eu quero que vocês, na sua casa, você tenta ler, vai tentar, assim, a origem, a posição dele no livro, o destino de 3 personagens. Eu quero que você dê atenção pro Sem Pernas, eu quero que você dê atenção pro professor e eu quero que você dê atenção pra Dora. Vem? O professor, o Sem Pernas e a Dora. E se eu tivesse que apostar um desses 3, eu acho que vai cair o professor. Deixa eu vou explicar por que daqui a pouquinho. Bom? O Sem Pernas, o professor e a Dora. Eu vou lembrar vários deles, mas eu acho que é um desses 3 que vai cair. Bem? O professor, o Sem Pernas e a Dora. Vamos lembrar? Quem era o líder? Só pra gente esquentar os motores. Ô, o Nath não tá querendo anotar, que não vai dar pra anotar tudo, né? Quando eu vou anotar, eu te falo. Ei, quem era o líder dos meninos? Pedro Bala. Quem tinha muita força física, mas pouca intelectualidade? João Grande. Quem é que era deficiente físico? Parou então, vamos pegar o Sem Pernas. Da onde vem tanto ódio do Sem Pernas, gente? Me ajuda. Primeiro, defeito físico mesmo, né? Ele tinha esse ódio. Depois, de não ter família, né? Terceiro, vocês lembram? Lá no começo do livro ele vai contar que uma vez a polícia o cercou e aí o expuseram. Lembra? Faziam ele correr e batiam nele. Lembra dessa história, gente? Como ele não conseguia correr, ficava, né? A situação ficava ridícula. Por que ele tinha ódio do Dona Esther? A Dona Esther foi tão bacana, levou ele pro cinema, deu comida, deu roupa. Por que ele tinha tanto ódio do Dona Esther? O que ele percebeu? Que não era pra ele que ela fazia aquilo, fazia pra quem? Pro filho. Por que ele ficou com raiva da solteirona? Por que ele tinha ódio da solteirona? Porque a solteirona só pensava no prazer de quem? Você lembra? Ela subia em cima dele, se esfregava e não deixava ter penetração. Na verdade, ela só pensava no prazer dele. No prazer dela. E aí a gente faz uma perguntinha. Aquela morte dele, foi desespero ou foi libertação? Libertação. Tanto é que aquela cena, né, de abrir os braços como se fossem, né, as asas mesmo. Ela estava se libertando. Ele estava se libertando. Muito bem. Quem tinha livros de consciência do heróico? Todo o quadro do professor tinha 2 coisas. Toda vez que ele pintava, tinha 2 coisas. O que tinha, gente? Um homem com um casacão, vamos lembrar de sobretudo. Vamos lembrar? Quem que era esse filme com esse sobretudo, gente? Lá no comecinho. Lembra? Ele pintou a caricatura de um cara e o cara tirou sarro e bateu nele. E aí aconteceu, ele foi lá e navalhou a mão do cara. Então esse cara sempre vai representar nos quadros a opressão. Aquelas pessoas que maltratam os capitães de areia. Sim? E que mais que tinha todo o quadro dele?
Adoro. Um dos meninos, não era só a Dora, né? Era um dos meninos especificamente. Porque ele sabia, por ler muitos livros, que havia um caráter heróico naquele grupo. E que aquilo tinha que ser registrado de alguma maneira para a história. Tá certo ou não? É o lado épico da história. Sim, gente, não? Sim? Então todo o quadro dele tinha um dos meninos e tinha esse cara com o casacão, que representa a opressão. Sim? Então quem não lembra dessa coisa, pega o Capitão Jareia em casa e lê aquele capítulo em que ele contou esse cara no comecinho do livro. Sim? Tá bom. Quem era a mãe de santo? Dona Ninha. Quem era o jovem que tinha devoção católica? Pirulito. Pirulito. O malandro que fazia sexo cadalva, o gato. Lembra? Quem era o filhado de Lampião? Volta seca. Mas, por favor, cada risco que tinha na espingarda dele, que representava? Uma morte, né? Sobretudo policiais. Lembra disso? Ele gostava de matar, né? Os policiais. O dono do carrossel é o Miozinho França. O amigo católico era o padre José Pedro. Acho legal porque o Pedro Bala aceitava tanto conselhos de uma mãe de santo quanto de um padre. Como é que chama essa mistura, gente? Sincretismo religioso. Lembra? Quem era o padre Pedro Bala? O Raimundo, o louro. Parou. Por que o Raimundo louro é importante? Que filho de peixe? Peixinho não é. Vamos lembrar? Esse livro é do modernismo, mas tem umas características do naturalismo. Uma delas é o determinismo hereditário. Foi quando Pedro Bala descobriu como é que o pai dele tinha morrido, que o Pedro Bala começa também a tomar uma consciência social, certo? E aí no final do livro ele vai se transformar num líder grevista. Filho de peixe, peixinho é. Quem é que conscientizou o Pedro Bala? Foi esse João de Adão, lembra? Aí nós temos agora. Vou falar dela daqui a pouquinho. A Dona Esther, diretor do reformatório. O Alberto, vamos lembrar desse Alberto? Esse Alberto é aquele jovem estudante universitário que vai articular, né? Que vai começar a ajudá-lo, não só os trabalhadores, mas o Pedro Bala, a ter um upgrade aí da consciência social deles. Certinho? Muito bem. Vamos lembrar? Tem várias cenas famosas. Então, de novo, eu aposto num desses três. Se eu tivesse que escolher um dos três, o professor. Tem várias cenas. E eu acho que vai cair uma dessas duas cenas. Ou a primeira, ou a terceira. Vamos lembrar rapidinho? Bem devagar? Por que a cena do carrossel, que você vai reler na sua casa a cena do carrossel, é tão importante? Porque é a única cena lúdica, é a única cena em que eles voltam a ser crianças. Não só os meninos do Capitão de Areia, mas inclusive Lampião voltou a ser criança com esse carrossel. Lembra? O livro conta que esse carrossel já tinha passado em várias cidades do interior do Nordeste, e numa delas Lampião e seus cangaceiros invadiram lá o parque de diversões e foram ao carrossel. E aí eles voltam a ser crianças de novo. Ao lado lúdico, ao lado poético. Você sabe, eu não gosto de Jorge Amado, mas eu reconheço o talento do Jorge Amado. Porque o Jorge Amado, nesse livro, ele consegue misturar cenas super delicadas, super poéticas como essa, com cenas super brutais, super secas, como aquela do Pedro Bala, que é a menina na areia. Vamos lembrar? Os meninos do Capitão de Areia eram sexualmente ativos. E eles falavam que gostavam de derrubar negrinha. O que era derrubar negrinha na areia? Era pegar as meninas que passavam na praia e mandar ver. E aí aquela cena em que ele encontrou a menina falou assim, pelo amor de Deus, eu sou virgem. Aí ela falou, o que ele falou? Super delicado? Não tem problema. Vira aí que eu boto atrás. Uma cena gostosa, uma cena delicada para ler, né? Uma cena de Natal. Deita aí que eu boto atrás. Por que esta cena para mim é importante? Porque esta cena vai criar um contraste com o final do Pedro Bala com a Dora. Vamos lembrar? O Pedro Bala, que sexualmente era agressivo, que sexualmente era ativo, quando conheceu a Dora, que ficou noivo da Dora, podia ter feito gato e sapato com a Dora, mas ele fez. Eles iam pra areia, deitavam, ficaram pra estrela. Ele só transou com a Dora quando, gente? Quando ela deixou, quando ela quis. O que mostra então o quê? Para entender essa delicadeza do final, eu tenho que conhecer essa cena aqui. Significa que, quando ele conheceu o amor, ele vai mudar a postura dele diante do sexo. Nesse sentido, tem um traço romântico nesse livro. Sim ou não, gente? Muita gente fala que o Jorge Amado é um comunista romântico. Que na verdade, né? Olha que cena delicada. Ao conhecer o amor, muda a postura dele diante do sexo. Sim? Terceira cena importante. Vamos de novo? Eu aposto no professor, eu aposto na cena do carrossel e eu aposto nessa outra cena aqui, que você vai reler na sua casa. Vamos lembrar? Pirulito prometeu para o padre que ele não ia mais roubar, para poder ir para o seminário. Que ele ia fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, menos roubar. E ele passava em frente à porta de uma loja de produtos católicos e via que todos os santos saíam, vendiam todos os santos. E tinha um Santo Antônio que estava parado lá.
Não vendia, não vendia, não vendia, não vendia. Gente, os colegas que não são católicos, existe uma tradição no catolicismo de falar que Santo Antônio é o santo casamenteiro. E antigamente o pessoal fazia uma brincadeira. Qual? Roubar o menino Jesus de Santo Antônio. Então eles já vendiam o Santo Antônio com o menino Jesus solto. Porque o menino Santo Antônio carrega o menino Jesus. O que aconteceu? Ele percebeu que aquela imagem não era vendida porque o cara que talhou a imagem fez um menino Jesus feinho, magrinho. Era diferente dos outros meninos Jesus, que eram bonitinhos, gordinhos e não sei o que lá. E aí o pirulito então matou a charada. Ninguém comprava aquela estátua porque aquele menino era feio. Então, portanto, ele era um capitão de areia. Então ele sentiu no direito de levar o menino embora, o bonequinho, porque não era um roubo. Na verdade, ele estava simplesmente integrando o menino Jesus ao grupo deles, que era o capitão de areia. Aquela estátua estava sendo desprezada, tão desprezada como os capitães de areia eram desprezados. Entendeu a importância da cena, não? Sim? Tá bom. Vai reler esse capítulo em casa. E aí a dona Esther, todo mundo já sabe, eu sou Pedro do já contei. Vamos falar da Dora? Imagine que a FUVEST ou a Unicamp pegue lá a cena da Dora e fala que a Dora é mãe, noiva e irmã. Por gentileza, por que a Dora foi mãe de alguns deles? Ela costurava roupa no corpo, ela fazia comida, ela cuidava quando estava doente. Por que ela foi irmã de alguns deles? Hã? Ela aconselhava, ela era confidente, ela fazia cafuné. E por que ela foi noiva? De quem que ela foi noiva? Pedro Paulo. Pedro Bala. Mas quem gostava dela e nunca falou nada? Professor. Certo ou não? Ou vão lembrar? A mãe dela e o pai dela tinham morrido de que doença? Qual doença que atacou a Salvador na época? A varíola, né? Bexiga negra, varíola, o alastrio. Bom? Vamos lembrar? Eu acho que não cai Pedro Bala, nós vamos lembrar. Tem um capítulo importante que o Pedro Bala começa a ouvir uma voz. Ele fala assim, olha, estou ouvindo a voz do ódio dos sem pernas. Estou ouvindo a voz do talento do professor. Estou ouvindo a voz, e vai juntando aquela voz coletiva, tá? Uma voz que chama para lutar por todos, pelo destino de todos, sem exceção. Gente, por favor, no livro Capitães de Areia, sempre tiver que optar entre a individualidade e a coletividade, qual vai ser a opção? A coletividade. Por quê? O que isso tem a ver com a vida do Jorge Amado? Naquele momento histórico, Jorge Amado era do Partido Comunista, foi deputado federal, participou da elaboração da Constituição Brasileira, e Jorge Amado, então, vai optar sempre pelo coletivo, em oposição à postura capitalista do do it yourself, da individualidade. Sim ou não? Sim? Já não vai cair Pedro Bala, porque já caiu. Mas pode cair no Unicamp, né? Quem são os colegas que vão precisar fazer no Unicamp aqui? Levanta a mão. Parabéns e ó, vambora, hein? Bora. Determinismo do meio. Vamos lembrar? É modernismo, mas lembra o naturalismo. Na descrição do sexo, lembra o naturalismo na questão do meio. Só que aqui tem uma diferença. Qual a diferença? A diferença é que, apesar de aqui também haver determinismo do meio, aqui aconteceu o livre arbítrio. Quem me dá um personagem que conseguiu escapar daquela roda? O professor. Ou o próprio Pedro Bala conseguiu superar aquela situação e foi virar um líder de trabalhadores. Ou o próprio Sem Pernas, com o suicídio dele, foi uma maneira de quebrar aquele ciclo. Tá certo ou não? Tudo bem? Mas o melhor exemplo, sem dúvida alguma, é o professor. O professor foi para o Rio de Janeiro. Vamos lembrar da história? Como é que o professor foi para o Rio de Janeiro? Que teve um capítulo que ele estava na cidade com o Pedro Bala e ele fazendo as caricaturas para ganhar dinheiro. E veio um homem com uma piteira, é o homem da piteira, e viu o trabalho. E falou que ele tinha talento. E deu um cartão para ele. E viu que, como é que ele ia pagar? Ele viu que o Pedro Bala e o menino ficou olhando, e o professor ficaram olhando muito para a piteira, ele deu a piteira como pagamento. Lembra dessa história? O professor não pegou confiança naquilo. Ah, besteira, parece. Por favor, gente, por que o professor tomou a decisão de aceitar e falar com o cara? Depois do quê? Da morte da Dora. Depois da morte da Dora, não fazia mais sentido participar do grupo. E ele foi lá conversar com o cara. Presta atenção, o cara tinha um amigo no Rio de Janeiro, e aí então fez o contato. Lembra da história? Então ele partiu para o Rio de Janeiro. Detalhe, quando chegou no Rio de Janeiro, o cara estava ajudando, só que o cara era academicista. É aquela pintura acadêmica. O que aconteceu? Ele tinha, o professor, obviamente, até por a ver com o grupo, um espírito libertário. Ele não gostava de seguir o estilo acadêmico. E aí então ele largou aquilo e saiu fora. Você lembra dessa história? Para um pouquinho.
Desculpa ser chato, mas eu preciso. Guarda isso. O professor foi estudar no Rio de Janeiro com um pintor, mas o pintor tinha estilo acadêmico, academicista. E o professor não aguentou. Ele caiu fora, porque ele já tinha um estilo próprio. E um estilo que tinha a ver com a sua vida, de liberdade. Vamos lembrar? O que é pintura acadêmica? Tá aqui, ó. Um exemplo de pintura acadêmica. Maravilhoso, mas que tem regras. Pintura acadêmica. 1. A imagem principal tem que ficar centralizada. Tá lá. Pintura acadêmica. 2. Nada de cores gritantes. Sempre tons pastéis. Begezinho, marronzinho. 3. Pintura acadêmica. 3. O mais fiel possível à realidade. É um retrato, praticamente. 4. Pintura acadêmica. Você olha de lado assim, a tela é lisinha. É uma fotografia pintada. Sim? E ele não estava acostumado com aquilo porque ele era o cara da liberdade. Sim ou não? Sim? Tudo bem? Em contraste com a pintura moderna. A pintura moderna não. É muita cor, tá certo? Você olha o quadro assim de lado, tem textura, né? Pintor modernista pintou. Se sair um fiapo do pincel e ficar no quadro, ficou. Tem volume a pintura moderna. Pintura acadêmica não. E ele não estava acostumado com aquilo. Certinho? Por isso que ele não suportou e caiu fora. Certo? Ficou claro? Promete que vai reler aqueles 2 capítulos? Sim? Vai reler o capítulo do roubo do menino Jesus e vai reler o capítulo do carrossel. Tá bom? E o professor. É isso aí. Bruno? Não vai ser nada diferente daí, não tem como escapar. É uma dessas perguntas, tá bom? Fica tranquilinho. Vamos lembrar? Segunda parte da ProVest, são 10 perguntas. Deve ter 4 de interpretação, 2 de gramática e 4 de literatura, tá bom? Unicamp, são 12. Deve ser umas 5, 6 de literatura, umas 4 também de interpretação e umas 2 de gramática. Mas lembra que sempre aquela gramática aplicada ao texto. Nunca vai cair oração, subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzido do gerúndio. Não vai cair, tá? É tranquilo. Vamos curtir isso? Vamos? Vamos lá então.